Ei, Primeiro Sim, sim. a página e depois a prece, ou primeiro a prece e não, depois a página? primeira prece, aí depois a página. Tá bom. Pode fazer então. Que possamos fechar nossos olhos, sintonizar com a espiritualidade amiga e, como uma amiga diz, colocar aquele sorriso no rosto, porque com Jesus a gente é feliz. Senhor Jesus, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui contigo, aprendendo um pouco mais sobre os seus ensinamentos, sobre ter, colocar um pouquinho, tentar colocar um pouquinho mais em prática, né, o que a gente está aprendendo. Gratidão, mestre, por estarmos reunidos, confraternizando junto contigo, junto com esses amigos maravilhosos da espiritualidade amiga, que o amor e bondade venham nos auxiliar. Pedimos, Senhor, que nos auxilie no entendimento. Gratidão. E Essa pedimos prece, Senhor, pedimos permissão para iniciar o estudo da noite. Obrigada. Vanessa, bota mais um pouquinho perto da sua boca o microfone também. Peraí que eu tô com o fone de sem fio. Tá. Melhorou? Melhorou, pode fazer. Livro Pão Nosso, editora FEB, capítulo 121. Monturo, adubo. Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas, capítulo 14, versículo 35. Segundo deduzimos, Jesus emprestou significação ao monturo, adubo. Terra e lixo, adubo, nesta passagem, revestem-se de valor essencial. Com a primeira, terra, realizaremos a semeadura. Com o segundo, adubo, é possível fazer a adubação, onde se faça necessária. Grande porção de aprendizes, imitando a atitude dos fariseus antigos, foge ao primeiro encontro com as zonas estercoráticas do próximo. Entretanto, tal se verifica porque eles desconhecem as expressões proveitosas. O Evangelho está cheio de lições nesse setor do conhecimento iluminativo. Se José da Galileia ou Maria de Nazaré simbolizam terras de virtudes fartas, o mesmo não sucede aos apóstolos que, a cada passo, necessitam recorrer à fonte de lágrimas que escorrem do monturo de remorsos e fraquezas, propriamente humanos, a fim de fertilizarem o terreno empobrecido de seus corações. De quanto adubo dessa natureza precisaram Madalena e Paulo, por exemplo, até alcançarem a gloriosa posição em que se destacaram. Transformemos nossas misérias em lições. Identifiquemos o monturo que a própria ignorância amontoou em torno de nós mesmos. Convertemo-lo em adubo de nossa terra íntima e teremos dado razoável solução ao problema de nossos grandes males. É difícil, né? Aceitar essa situação de que as dificuldades, né, o esterco, o adubo, né, que são as nossas dificuldades, são realmente adubo, que nos auxiliam a sermos melhores, né? Oportunidades de aprender, de evoluir. Né? Toda é contigo. Quiser falar mais, fica à vontade. Inclusive, pode até interromper, pode falar cruzado aí, eu paro e a gente vai avançando com relação a isso. É um tema difícil, é um tema
muito complicada essa página. Não tem página fácil de Emmanuel, né? Para começar, não tem tema fácil, né? Emmanuel tem uma capacidade. Emmanuel não está estudando nos locais onde ele está estudando, se desenvolvendo. Ele não está simplesmente estudando só um versículo estratificado, né? Ele está observando um contexto, todo um aprofundamento, toda uma visão ali de educação espiritual que nós ainda não estamos sensíveis ainda, né? Aí por isso, eu gostaria, se vocês me derem licença, ocupar um pouco tempo da vida de vocês, eu queria consultar aqui rapidamente na Bíblia exatamente esse versículo. Então, se a gente observar aqui no estudo, nós estamos no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 35. Então, se eu pegar esse comecinho aqui do capítulo 14, eu vou ler rapidinho para vocês. É um texto maravilhoso, enfim. Eu vou tentar aqui acompanhar aqui com a seta. Vocês conseguem ver, né? Isso. Que eu não consigo marcar. Mas vamos lá. Dá pra gente. É rapidinho, só para vocês entenderem um pouco do contexto, vai dar uma visão diferente. Tendo Jesus entrado num sábado em casa de um dos chefes dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Achava-se ali diante dele certo homem hidrópico. Hidrópico que quem tem aquelas doenças, acúmulo de líquido, tem uns acúmulos de líquidos, né? Tem uns acúmulos estranhos de líquidos no corpo, né? Aí que fica com o corpo inchado, fica assim, pescoço inchado, aparece um inchado no braço, tá? Um acúmulo de líquidos. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus e perguntou: é lícito curar no sábado ou não? Eles, porém, ficaram calados, e Jesus, pegando o homem, o curou e o despiu, para poder eles verem que o moço ficou curado, que todas aquelas máculas haviam sido curadas. Então lhes perguntou: qual de vós, se lhe cair num poço um filho ou um boi, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe esta parábola: quando por alguém fores convidados às bodas, não te reclines no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, e então, com vergonha, tenhas de tomar o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai e reclina-te no último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante de todos os que estiverem contigo à mesa. Porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso retribuído. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com o que te retribuir, pois retribuído te será na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse: certo homem dava uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Mas todos a uma começaram a escusar-se.
É desculpar-se, dá uma desculpa. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me deis por desculpado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me deis por desculpado. Ainda outro disse: casei-me e, portanto, não posso ir. Voltou o servo e contou tudo isto a seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse a seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois disse o servo: Senhor, feito está como ordenaste, e ainda há lugar. Respondeu o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ora, iam com ele grandes multidões, e voltando-se disse-lhes: se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com que acabar? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Ou qual é o rei, indo entrar em guerra contra outro rei? Não se senta primeiro a consultar se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? No caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, ou seja, sem gosto, sem paladar, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Ou seja, com que se há de salgar, né? Na tradução mais fiel aqui ao grego arcaico, né? Fica, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Não presta nem para a terra. Agora vem o versículo. Ó. Não presta nem para a terra, nem para adubo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, é impressionante, né? Porque inicialmente você fica pensando assim, meu Deus, que volta danada, só por causa de um versículo. Não, não é por causa de um versículo, é por causa desse contexto, dessa história toda que ele explicou. Então, o que ele está falando? Foram vários exemplos, né? Várias situações. Ele estava justamente na casa de um fariseu nesse período. Quer dizer, Lucas está narrando o que foi narrado para ele de algo que alguém experienciou, ou seja, que esteve junto com Cristo, que estava na casa desse fariseu e aconteceu tudo isso, né? Então, primeiramente, ele cura uma pessoa, certo? Ele curou uma pessoa que estava enferma. E a pessoa perguntou, poxa, mas basicamente ele fez algo contra as leis farisaicas, né? Porque dizia que no dia de sábado você não podia fazer nada. Você não podia fazer absolutamente nada. Então, o que ele estava tentando observar? Que, na verdade, existem males em nós mesmos que nós mesmos criamos. Não é ninguém que criou isso, não. Por exemplo, o que ele está falando? E qual foi o exemplo que ele deu logo em seguida? Olha, se seu filho caísse num poço no dia de sábado, você não ia socorrer, não? Claro que iria socorrer. Ou seja, então, simplesmente você está escolhendo com quem você quer fazer alguma coisa num dia de sábado. Então, quando ele conta sobre a arrumação da mesa,
Porque ele ia se sentar, antes dele sentar, pessoas que já se auto-intitulavam ilustres começaram a sentar primeiro. E aqueles que até estavam como discípulos junto com Cristo, que eram pessoas humildes, né, pescadores, não tiveram onde se sentar. Mas eles não se importaram em promover esta humilhação para com os discípulos. Aí ele vai e fala sobre isso. Olha, não é ponderável você fazer isso, porque você pode acabar sendo constrangido a sair da posição que você está. Então Jesus estava falando, esses discípulos estão numa condição melhor do que vocês espiritualmente. Ok? Avançando. Aí ele continua e conta outras histórias. Uma mais expressiva ainda. Não sei se vocês estão recordando aqui. Eu sei que eu li rápido, né? Desculpa aí, por causa do horário. Ele fala sobre a construção da casa, né? Mas um pouquinho antes. Essa aqui, item 26, versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Parece uma contradição, né? Então quer dizer que eu tenho que ficar aborrecendo as pessoas? Eu devo ficar aborrecendo as pessoas? Não é isso, né? É óbvio que não é isso. Ok? Porque, olha só, deixa eu voltar um pouquinho antes. Pois eu vos digo que nenhum daqueles homens... Peraí, não é esse trechinho, não. Ele fala... ele fala sobre um senhor que estava dando um grande jantar, uma grande festa, e as pessoas com que ele estava chamando para essa festa, para esse grande banquete, essas pessoas não estavam comparecendo. Ele está falando de todas aquelas pessoas que já foram muito educadas com relação ao Evangelho e que ele vem convidando sistematicamente. Ama, perdoa, ajuda, ampara, socorre. Seja o espelho divino a refletir luz em todos os outros corações. E essas pessoas vão se negando a participar. Aí ele pega e fala, eu abri a porta e mandei chamar os coxos, aleijados, todos aqueles que já estavam experienciando, já tinham experienciado o monturo. Ou seja, o coração já estava adubado. Eles conseguiram perceber as durezas, as dificuldades, as grandes vacilações da vida, as consequências naturais do que é viver afastado do amor, afastado do equilíbrio, da harmonia. Essas pessoas já estavam com o joelho cansados e sobrecarregados. Elas estavam quê? Com o coração mais adubado. Eram mais sensíveis. Até se tornam, por vezes, até mais humildes, quando assim despertam. No começo não, é só revolta, mas em algum momento desperta. Então, aí ele pega e depois comenta. Outro disse, e aí ele começa a observar que mesmo aquelas pessoas que tiveram bom acesso a uma série de informações, que sempre estiveram vinculados ao bem, não querem trabalhar no bem, estão cheios de desculpa. Eu estou casada. Porque eu tenho isso. Porque eu tenho filho. Porque eu tenho aquilo outro. E o que ele está falando é o seguinte, não é para abandonar suas obrigações, não. É que mesmo com essas pessoas e mesmo com esses locais que a pessoa tem obrigação, ela não quer exercer o bem, ela não quer exercer o amor. É sobre isso que ela está falando. Eu estou muito ocupado no trabalho, não posso exercer o amor, porque aqui no trabalho, né, todo mundo é duro, rígido, ríspido, eu não posso fazer isso. Como ele botou aqui, ainda outro disse, cansei-me, portanto não posso ir. Então o que acontece? A pessoa prefere viver somente a essência de um monte de recursos materiais do que a própria essência da vida. É disso que ele está falando. Voltou o servo e contou tudo isso para o seu senhor. Então o dono da casa indignado disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Somos nós. Por vezes até mesmo os espíritas. Os últimos chamados que estão atendendo ao chamado de continuar propagando o cristianismo mais puro possível.
né? Todo mundo cansado, sobrecarregado, já se esfolaram em zilhões de guerras na Europa, em diversos outros lugares, diversos outros pontos do globo, aí vieram tudo reencarnar aqui na Terra, aqui no Brasil. Depois disse o servo: Senhor, feito está como ordenaste, e ainda há lugar, ou seja, ainda tem espaço. Então respondeu o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha, para se alimentar num banquete. Gente, é o banquete divino. É para acessar o banquete divino. Esses são aqueles que são compelidos a reencarnar. Aqueles que são compelidos a estar em grupamentos que eles não gostariam de estar. Mas a pessoa não percebe que é um benefício, só vai entender isso depois, muito menos como banquete. Pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ou seja, todos que já foram convidados não vão conseguir acessar certos recursos, que é totalmente natural. Os recursos são propagados para aqueles que vão operar no bem, operar no amor, operar na bondade, né? No zelo, no carinho. Então é óbvio que esses recursos são multiplicados, muito mais do que merecemos, muito mais do que teremos condições de reconhecer. Então, sim, aqueles que ficam se negando a querer participar nas grandes tarefas do amor, nas grandes tarefas de renúncia e de empenho, é óbvio que vão cada vez mais ter que viver a aspereza da própria consciência, ao grande vazio, à grande solidão dos corações desalmados, dos grandes sensações estranhas que bypassa por todos nós, quando estamos com o coração ressecado, sem sentimentos mais nobres e justos. É óbvio que estamos ausentes da grande luz divina, desse grande banquete divino. É sobre isso que ele está falando. Lembre-se, ele está falando primeiramente para os exilados de capela, tá? O evangelho de Deus é para todos, sim, mas tinha um grupamento muito experiente ali. Espíritos extremamente sofisticados que estavam entendendo sim o que ele estava falando. Se alguém vier então ele sabia que ele não está falando do ponto de vista material. Nada disso aqui tem a ver com do ponto de vista material. Se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, não adianta você achar que você vai conseguir conciliar tradições, por exemplo, familiares. Na minha família vive assim, e ela acha que não deve fazer o bem à pessoa. Minha família toda é contra da esmola na rua. Lá, aquela pessoa, pode ser um drogado, né? Pode ser um bandido, pode ser uma pessoa horrorosa, né? Mas a pessoa pediu comida. Você não vai dar comida? Você não vai contrariar os seus valores que você aprendeu em família e não vai seguir o valor do Cristo? Então você não pode ser discípulo do Cristo. É sobre isso que ele está falando. Mas eu tenho irmãos e irmãs que acham que o grande fundamento da vida é você produzir bastante dinheiro e ficar cada vez mais ricos. Lá, meus irmãos, minhas irmãs, avançando na vida e ficando milionários e eu ficando para trás. Esse é o objetivo. Agora você entendeu. Você vai contrariar essa filosofia de vida e vai viver os caminhos mais duros, mais ressequidos, mais necessários, mais demandantes, mais complexos, onde você vai treinar sua consciência dentro das condições que você é capaz de operar. Avançando. Se alguém vier a mim, isso aqui eu já falei, desculpa. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então tem uma série de pessoas, como todos nós, por vezes nos pegamos fazendo a mesma coisa, esquecemos que temos uma série de fatores que a vida nos proporciona é para que possamos, por vezes, sentir um ataque de alguém, sentir uma ofensa, perceber uma angústia, uma aflição, uma coisa doida. É um tipo de cruz, não é um tipo de dor, né? Não é um tipo de sofrimento. A cruz aqui é nesse sentido. A cruz não é de, por exemplo, porque eu tenho dívida do passado, eu tenho que pagar. Não é isso não. Porque se você fosse um espírito puro, você passaria pelo mesmo infortúnio.
O Cristo não carregou uma cruz? E ele não tinha nada do passado, ele não tinha passado para experienciar. E foi pregado numa cruz, e carregou uma cruz no Gólgota. É isso que a gente tem que começar a entender. Jesus não tinha nada que pagar, nada. Zero. Espírito mais do que puro, Deus obra através dele. Ele não teve que carregar uma cruz? Teve que carregar uma cruz, é inegável. Ele quis dar um exemplo. Olha, não tem um exemplo extremo que vocês vão ter maior dificuldade? Eu vou dar esse exemplo extremo e vocês vão entender depois. Agora não, mas vocês vão entender depois. Então, quem não leva a sua cruz e não me segue, tem duas condições aqui, tá? Tem duas condições. Temos que aprender a levar a nossa própria cruz. O que é levar a nossa própria cruz? Você vai sentir as durezas e as complicações que o seu coração, ou seja, que você mesmo que ainda não ama, e você mesmo que ainda não sabe escolher bem as palavras, não sabe agir bem nem com aquelas pessoas que você diz que você ama, você vai perceber o caos que você vai gerar em você mesmo. E você vai ficar feliz em carregar essas dores. De levar e falar, não é que eu irritei fulano, não é que eu maltratei Beltrana, eu vou corrigir isso. Eu vou acertar isso. E eu já descobri a origem desse problema. Eu agora estou querendo ser um ser consciente. Eu quero ter consciência do que eu falo, do que eu penso, de como que eu construo meus sentimentos. Porque eu sou a grande geratriz das minhas infelicidades. Então, levar a sua própria cruz é levar a sua própria consciência defeituosa, que todos nós temos. Levar a consciência, que ainda não sabe amar, que ainda não sabe realmente escolher melhor como produzir um bem. E, igualmente, não me segue. Esse não me segue é muito claro. Né? Porque Jesus, quando falou essa frase, é sobre o não me segue. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre... Ou seja, quem está carregando cruz. Quem está carregando cruz. Quem está carregando a si mesmo nas experiências que são desgastantes. E a pessoa se desgasta, se desgasta, se desgasta. A pessoa está desgastada. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo. Aí ele diz como é que segue. Como é que você pode seguir Jesus? Tomai sobre vós o meu jugo. Qual é o jugo? É aquele carro de bois que fica em cima do nosso pescoço. Quem guia o seu destino é Deus. Então, em qualquer circunstância que você estiver experienciando na vida, primeira coisa, não fique questionando. O que é isso? O que houve? Será que eu sambei no Monte Sagrado? Será que eu tampei pedra na cruz? Não fica questionando isso. Fica questionando o mais essencial. O que essa situação aguarda do meu coração? Que bondade eu tenho que fazer nesse cenário? Como eu tenho que melhor produzir uma relação de convivência diferenciada? O que está faltando que eu não sei fazer ainda? Ora, pede a Deus, pede inspiração. Não fica falando, eu não quero viver essa situação e para de viver fugindo. Aceita o carro de bois. Aceita lá aquele troncão de madeira, porque ele está falando, cola aqui comigo. E aprendei de mim que sou humilde de coração, manso e humilde de coração. Né? Tem até uma mensagem muito bela sobre a mansidão, mas a gente não pode cruzar aqui as informações. Né? Depois eu vou mandar para vocês porque Jesus falou isso, né? Bem-aventurados os que são mansos, porque eles herdarão a terra. Os discípulos ficaram indignados com isso, tá? Os discípulos não entenderam, como a gente não entende até hoje. Mesmo no meio espírita, tá? A gente não adquiriu esse sentimento ainda. Porque não adianta você ler e entender a frase e a lógica. A questão é que sentimento que você tem que animar. Porque todas as escolas religiosas estão educando os nossos sentimentos. E a gente tem uma dificuldade muito grande de compreendê-los. Mas depois a gente chega lá. E não me segue, não pode ser meu discípulo. Então quem segue o Cristo, ele está preocupado em ser manso e humilde de coração. São os dois pré-requisitos. E o que mais? Quais são os três aspectos para seguir o Cristo? Primeiro, você aceita o carro de bois. Você aceita aquela trave no pescoço. Tu não fica questionando todo revoltado, eu vou mudar o mundo, eu vou acabar com isso, eu vou acabar com aquilo, eu vou transformar o mundo do meu jeito. Você não fica mais assim, você
Você parou de dar coice e falou, não, peraí, chega de dar coice. Deixa eu ver o que essas situações estão exigindo de mim mesmo. Em termos de absorver aquela situação que no começo o sentimento é só de sofrimento, é só de angústia, é só de aflição, e perceber, peraí, eu tenho que aprender a sentir a vida de forma diferente, como Cristo está convidando a gente. E eu preciso mudar essa percepção. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é manso e humilde de coração. Mansuetude, ser mais manso. O ser manso não é ser conivente com crime, não é ser conivente com nada, né? Muito menos covarde, não é viver de covardia o tempo todo. Porque a covardia, ela se mascara de cordura. E, na verdade, é uma grande bobagem, uma grande alienação dos seus próprios princípios. Então, vamos ter uma situação onde você vai ter que se sacrificar para salvar a vida de outra. Você vai ter que se sacrificar. Ah, mas eu não quero porque, sabe, isso aí, né? Eu acho que não devo fazer isso não, porque eu tenho que ficar só buscando a paz e a harmonia e a paz. Tá fugindo, amarelou. Amarelou, você está fugindo. Não fuja. Vai chegar uma hora que você vai ter que realmente mostrar a sua garra e a sua coragem em relação aos valores que você mesmo defende. Esse é o ponto dramático de seguir o Cristo. Não é tão trivial como todo mundo imagina, né? Jesus mesmo falou para Pedro, Pedro, eu vou levar você a lugares que você não vai querer ir. E a verdade é essa. Todo mundo só quer buscar paz, a bonança, não sei o que, a tranquilidade. Não quer construir nada. Não quer ir resgatar ninguém, auxiliar ninguém. Então, por vezes, vão ser convidados a procurar, fora do corpo físico, buracos horríveis, horrendos. Coisas que, em sã consciência, você nunca entraria nesse buraco. E você, às vezes, vai ter que entrar. E aí? Vai amarelar? Então, não estamos falando nada de condição física, hein? Estamos falando fora do corpo físico. Ah, mas eu vou chegar lá, pode ser que eu fique perturbado, pode ser que eu fique, sei lá, entristecido. Vai ficar mesmo. Por você vai ficar mesmo. Vai ficar entristecido, pode até ficar meio perturbado. E não é assim a própria psicofonia? O médium, de certa forma, não está percebendo a angústia, as dores, o sofrimento daquele irmão fora do corpo físico? Você está vendo Jesus falando o seguinte, não, vou fazer com que você tenha uma reunião mediúnica e você não sinta absolutamente nada. Nada, não vai sentir nada. Você acha que Chico Xavier não sentia nada, reunião de desobsessão? Não tem molezinha não, gente. Não existe isso. Por isso que o Cristo sempre falou, existem 2 pré-requisitos para você desenvolver virtudes e se capacitar. Boa vontade e coragem. A maior virtude, a virtude mais esquecida de todos os tempos, é a coragem. Porque ela é que dá dinamismo para se desenvolver todas as outras. Ok? Então, quem não leva a sua cruz e não me segue, então são 2 condições. Tem a conjunção E aqui, ó, são 2 condições. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Isso é até meio que óbvio, né? Se você não está seguindo o modelo do Cristo, se você não está querendo viver o que você mesmo plasma, o que você mesmo produz. Não quero viver isso. Eu quero plasmar confusão, eu quero plasmar desarmonia. Aí eu quero chegar no local religioso e buscar a paz do Cristo. Ou seja, a semana inteira, de segunda a sábado, você só perturba todo mundo, só maltrata todo mundo. E aí domingo você quer buscar a paz do Cristo. Para te reequilibrar, vou tomar passe, vou me recondicionar. Ei, isso não é levar a sua própria cruz, né? Pelo amor de Deus. Muito menos seguindo Cristo. Não tem como conciliar essas 2 coisas. Há uma necessidade de despertar para isso. Ok? Então, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com que acabar? Para não acontecer que depois de haver posto alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a zombar dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pode acabar. Ou qual rei que, indo entrar em guerra contra um outro rei, ele está falando do bom senso, o bom senso de você coordenar as potencialidades que você já dispõe e que você não sabe até onde você alcança.
Então você tem que saber mensurar como que você vai lidar com os problemas da vida. Eles não são simples. Cada um está mergulhado nos problemas que mais precisa desenvolver. Então, se Deus está facultando, está permitindo, possibilitando estarmos convivendo com os reflexos, principalmente com os reflexos da nossa consciência que não ama ainda e que não possui sabedoria, é porque esse é o caminho. Mas temos que saber dimensionar os esforços que temos que implementar. Então, parar com aquela coisa. Se eu chegar até esse nível de sofrimento, prefiro até morrer. Nunca viram pessoas falando isso, não? Se um dia eu perder as pernas, eu prefiro que Deus me leve embora e que eu morra logo. Quantas vezes eu já ouvi essa frase? Eu poderia citar aqui, podia escrever um papel. Quantas vezes eu consigo lembrar de pessoas que falaram isso? Nossa, olha essa situação que passou com o terceiro, ou com o Beltrano, ou com o Ciclano. Nossa, eu não ia aguentar isso não. Eu até acabaria com a minha vida. Aí você fica, por que a pessoa está falando isso? Eu ficava olhando para a pessoa. Como é que a pessoa consegue montar essas frases de certeza absoluta de que não tem a menor condição de passar por aquela situação? Como é que ela já dimensiona? Ela não ponderou, ela não fez os cálculos para saber se ela consegue ou não. Mas Deus já fez. Deus não erra nessas contas. É sobre isso que ele está falando. Deus não erra nessas contas. Como é que a pessoa já sai dizendo que não vou fazer? Né? Então, a frase imediatamente anterior ela é complexa. Porque ela diz assim, bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Então, muitos de nós não sabemos que o sal é o segundo elemento que você mais precisa no seu corpo físico. Né? A água é o primeiro elemento. O segundo elemento é o sal. O seu cérebro só dispara sinapses entre neurônios, ele dispara através das moléculas de sal. Depende do sódio, né? NaCl. Ele depende do sódio para poder estabilizar o corpo físico. Tanto é que os animais buscam sal nos territórios. Né? As primeiras grandes ruas, os primeiros grandes caminhos que surgiram na Terra, estradas, não foram construídos por seres humanos. Foram construídos pelos animais, porque eles se deslocavam de um lugar para o outro em busca de sal. Por isso que tem sal também no continente, né? Senão os animais não iam sobreviver. Então o sal também faz parte da essência da vida. Agora, imagina se, o que ele está falando? A essência da sua vida não é se transformar, a essência da sua vida não é se desenvolver. Aí quando chega diante do quadro para se desenvolver, você simplesmente dá um monte de desculpa e não quer fazer nada. É sobre isso que ele está falando. Mas o outro que está me pedindo ajuda é uma pessoa difícil, é uma pessoa horrorosa, tem pensamentos ruins, só fala mal dos outros e que não sei o quê. Aceita esse monturo. É um adubo. A pessoa está exalando o cheiro da própria consciência. É isso que ele está falando. A pessoa realmente revestiu o coração e a consciência realmente de restos de cascas, resto de tudo, de sentimentos que não são produtivos. E ela está jogando para todos os lados. Mas eu não quero ficar perto de pessoas assim. Ué, então você não quer treinar o mais importante. Como que você vai se sentir quando a pessoa falar isso para você, falar aquilo outro? Quando você começar uma conversação, uma discussão esquisita, como você vai reagir quando a pessoa se insinuar te ofendendo, fizer uma insinuação meio que te ofendendo? Como que você vai reagir? Não, mas eu não vou conseguir pensar numa coisa bondosa. Então você quer desligar o seu coração em momentos específicos? Os momentos mais clássicos, mais complexos, que o seu coração precisa estar ligado, que esse sal precisa realmente ter sabor. Você quer tirar o sabor dele e passar em silêncio, não fazer nada. Porque era isso que ele estava falando para os fariseus. Ele falou assim, vocês já sabem de tudo, já conhecem tudo e não querem operar. Não sei por que vocês não querem. E fica se afastando
Isso aconteceu profundamente, não só com os hindus, com os egípcios, mas especialmente com o povo hebreu. E os judeus absorveram essa cultura do povo hebreu, de não se misturar com os impuros. Não devo me misturar com os impuros. Se a pessoa fala isso, a pessoa é assim, se a pessoa é assada. Ué, mas você não tem que estar lá fazendo luz também para essas pessoas? Uma vez, uma senhora estava andando na rua, aí passa em frente a um boteco. Quem estava lá dentro do boteco? Chico Xavier. Ele estava lá tomando um cafezinho dele. Dentro de um boteco, aqueles botecos barra pesada, ruim. Coisa ruim, né? Pessoal bêbado, alucinado. E aí a senhora passa, olha Chico e esperou Chico sair para falar com ele. Chico, que isso? Que absurdo, você não tem vergonha não? Você não tem vergonha não de vir tomar café nesse lugar impuro, horroroso? Basicamente um fariseu reencarnado aqui no Brasil. Aí ele pega e fala: minha filha, todo aquele que tem um coração voltado para o bem, aonde estiver, reflete luz. Então ele estava ali por alguns objetivos, estava orando pelos aqueles irmãos, estava tratando todo mundo com respeito, com carinho, não estava maltratando ninguém. Larga essa bebida, seu safado. Não estava fazendo isso também, estava respeitando cada um, né? E é claro, ele estava com pensamentos positivos ali, ué. Não, tem que fugir disso, não posso me envolver. Oi, você não quer ajudar, então você não quer encarar a empreitada do Cristo, que o Cristo está convidando todos nós. Você só vai se desenvolver, só vai crescer para o chamado amor e sabedoria, produzindo trabalho aqui na Terra, de amor, de bondade, de renúncia e de sacrifício. Não tem outro caminho. Ele não disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida? Então, se ele é o caminho, vamos ter que trilhar exatamente o caminho dele. E a gente vive fugindo disso o tempo todo, ok? Desculpa ter dado essa volta, mas voltando para a página. Então, é claro que Jesus deu um valor diferente para o monturo. Ainda falou, é um valor essencial. A terra e o lixo, nessa passagem, reveste esse valor essencial. Ou seja, é importantíssimo entender esse valor. Com a primeira, realizamos a semeadura. Ou seja, está plantando, semeando, jogando a semente. Né? A terra, dando exemplo de semente. Né? E o adubo, que é o segundo, é possível fazer o quê? Adubação. Você vai realmente conduzir aqueles locais mais ressequidos, mais impróprios para crescer um sentimento nobre. Você vai ajudar a crescer um sentimento nobre ali. Então ele está falando até de si para consigo. Ele não está falando para terceiros, não. Nossa, eu estou sentindo uma tristeza, uma angústia, não sei o quê. Absorva essa angústia, sinta ela, mas não se entregue a ela. Sabe que isso é para construir sentimentos mais nobres. Por vezes a gente precisa do contraste entre um sentimento e o outro. Ainda estamos nessa fase. E por isso ele é tão importante, né? Grande porção de aprendizes, imitando a atitude dos fariseus antigos, foge ao primeiro encontro das zonas estercorárias, de esterco mesmo. Nossa, essa pessoa tem uma vibração ruim, sempre que eu encontro com ela eu fujo dela. Não fuja, não fuja. Dê o seu contributo, fique junto, mas eu fico com dor de cabeça. Fala assim: obrigado, Senhor, por essa dor de cabeça que eu fiquei. Ainda bem que eu fiquei mal. Vai que eu ficasse só bem. Olha que absurda. Que honra haveria nisso? Nenhuma. Imagina o seguinte, que a pessoa está carregando uma série de sensações e sentimentos contrários à vida, contrários ao bem, e você pode, de certa forma, como uma esponja, absorver um pouco disso, e a pessoa vai se esvaziar desses sentimentos. Não é maravilhoso essa possibilidade de exercer a consciência no bem? E sim, isso acontece sem a gente perceber. Entretanto, tal se verifica porque eles desconhecem as expressões proveitosas. A gente não conhece as expressões proveitosas de ir ao encontro das zonas estercorárias, das zonas de esterco mesmo. O Evangelho está cheio de lições nesse setor de conhecimento iluminativo. Conhecimento iluminativo. A gente não valoriza esse aspecto. Foge disso como quem foge da cruz, literalmente.
E aí ele faz o contraste, né? Se José e Maria simbolizam terras de virtudes fartas, o mesmo não sucede aos apóstolos, que a cada passo necessitam recorrer à fonte de lágrimas, que escorre do monturo de remorsos e fraquezas. Você vai observar isso, principalmente no livro Boa Nova e no livro Jesus no Lar. Os discípulos inúmeras vezes admitindo: Senhor. Depois eu mando esse outro áudio também do livro Jesus no Lar, onde os discípulos chegam para Jesus e falam: Senhor, eu me sinto tão mal, eu sinto mal sobre as pessoas, eu penso mal dos outros, que não sei o quê. Aí depois que eles pensam e sente o contraste, né? Você está ali junto com Cristo, o Cristo está falando em amar até os inimigos, e aí de repente fica com raiva do próprio familiar dentro de casa. Ele não tem nem tempo de fingir que não sentiu o contraste. Ele está do lado do Cristo, o contraste é imediato. O remorso e a fraqueza ficam evidentes da hora. As lágrimas brotam copiosamente, inevitável. Então ele pega e explica. Escorrem do monturo de remorsos e fraquezas. Sim, são adubos. As fraquezas e os remorsos são adubos. Sem isso, não tem como florescer nada. Propriamente humanos, a fim de fertilizar o terreno empobrecido de seus corações. Ou seja, por que sentiu remorso? Porque percebeu uma fraqueza. Porque é óbvio que os sentimentos que geram todos os pensamentos, que é o dinamismo todo da vida, eles estavam pobres de valores, de bondade, de harmonia, de zelo, de carinho. Ah, mas eu não consigo animar também esse sentimento. Não tem problema. Logo, logo você vai sentir o remorso, fraqueza, dor, tristeza, amargura. E aí vai perceber. Ah, agora descobri o motivo. Pelo quê? É porque meu coração está empobrecido dos valores divinos, mais libertadores. Exatamente. De quanto adubo dessa natureza precisaram Madalena e Paulo, por exemplo, até alcançar a gloriosa posição em que se destacaram. Você vê Maria de Madalena, ou Maria de Magdala, é a mesma pessoa, né? A história dela sendo narrada, por exemplo, no livro Boa Nova, a do texto, né? Não a do áudio, rádio novela, porque eles deram uma alterada. Preferiu seguir um pouquinho uma outra versão, né? Eu já comentei sobre isso. Ela já não sentia mais o sabor do vinho. Olhava aquelas festas, aquela algazarra toda, aquilo não tinha mais graça nenhuma para ela. Ela sentia falta de sentimentos realmente nobres, de sentimentos valorosos. Ela chegou no ápice do empobrecimento de sentimentos. E é óbvio que a pessoa percebe as próprias fraquezas, os próprios remorsos nesse sentido. Paulo, ou Saulo de Tarso, igualmente, passou por situações absurdas. Chegou até ir contra a própria noiva. Ficou com raiva da própria noiva porque a noiva se tornou cristã. Qualquer um pode checar essa história lá no livro Paulo e Estevão. É outro livro que a gente vai colocar também depois naquele canal do podcast, que é muito importante as pessoas revisitarem essa história. É impressionante o quanto que Paulo sofreu. Mas não foi pouco, não. Paulo sofreu horrores. Primeiro, devido à rigidez dele e da inabilidade de ter sentimentos mais nobres. Inabilidade mesmo. Você vê a história dele, é uma história extremamente ressecada. É claro que a gente não vê esse contraste como essa página está fazendo, porque a gente concorda com o ressecamento dos corações. A gente vive ressecado. Você não vai achar estranho Paulo ser ressecado, entendeu? Então, Paulo, quando teve em contato com Estevão a primeira vez, Estevão faz uma explanação, dá uma resposta para Paulo na frente de todos. Todos ficam encantados com as palavras, embebecidos ali com aquele carinho, com aquele amor e com aquela fala, com as expressões que ele percebeu que eram divinas. Mas Paulo não quis aceitar, se sentiu até ofendido, bloqueou todo, ou seja, houve um chamamento para ele pelo caminho sem ser pela dor. Ele que escolheu ir por extremo. Então, mas Jesus apareceu para ele e ficou cego na hora. E você acha que Jesus não sabia que isso ia acontecer? Então Jesus quis maltratar ele? Não.
quis que ele percebesse. Tanto é que depois curou. Mas ele teve que passar pela experiência. Qual a experiência? De passar por esse monturo. Olha que ponto chegou esse monturo. E Jesus não podia ficar esperando muito tempo para ele despertar também, não. Tinha outras coisas para fazer. Os discípulos estavam se perdendo. Os discípulos já estavam disputando entre eles quem era o mais importante, querendo criar até oligarquias, querendo criar até sectos alucinados, de um ser melhor que o outro, de começar a criar uma certa estrutura de qual era o discípulo mais importante. Então havia uma necessidade de desconstruir esses sentimentos que estavam brotando por diversas influências que vocês imaginam quais são. Então, Paulo era vital ele começasse naquele período. Era importantíssimo dar o exemplo e ser introduzido como uma enxertia de coragem, de valores. Porque aí, quando vê o remorso é muito lindo, né? Ele quer se sacrificar, ele quer lutar, ele quer doar tudo dele mesmo, tudo que tiver disponível. E todas as vezes que iam acontecendo coisas maravilhosas, ele dizia, isso tudo é o Cristo que está realizando, não sou eu. E ele sabia que não era ele. É uma história muito linda. Eu não vou ficar dando spoiler aqui, contando para vocês. Eu sou fã da história de Saulo de Tarso. Ele não gostava de ser chamado de Paulo. Pode ser que agora ele já esteja mais acessível a isso, mas ele não gostava, né? Porque Paulo era o nome dele de romano. Saulo era o nome dele de hebreu tradicional, né? Então, eles tiveram que ficar muito tempo e verter muitas lágrimas, muitas dores que eles mesmos criaram. É isso que eu quero enfatizar aqui. É isso que eu quero enfatizar. A falta de visão dele, de não ter observado o próprio Estevão, não perceber a bondade e o amor que o Estevão estava ali ao lado dele. E o pior, né? Vou dar só um spoilerzinho. Quando Paulo vai para o deserto, né, aquela situação toda de recondicionamento de consciência, num trabalho árduo, mais duro, Estevão aparece para ele. Ainda diz, Paulo, tá tudo bem. Não só ele havia perdoado Paulo, né, porque ele foi assassinado devido à perseguição iniciada de Paulo, não só ele perdoou quando estava nos últimos minutos de vida, como fora do corpo físico ele falou assim, eu vou ser seu orientador. Olha que constrangimento, cara. A sua vítima chega para você e fala, você é seu orientador, tá? Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Estamos contigo. Todas as vezes que as coisas vão apertar, nós vamos animar com pensamentos mais nobres, mais justos, vai dar certo. Confia. E assim ele fez. É impressionante a história de Paulo. Então, por isso que eu gosto tanto da história de Paulo, porque ele narra justamente esse contraste. Quem vivia empobrecido de sentimentos. Quantas vezes Paulo chorou copiosamente. Revisitando, né, o passado, revisitando as experiências dele mesmo. Puxa vida, se eu tivesse um pouquinho mais de paciência, se eu não tivesse agido de forma destrambelhada, se eu tivesse refletido um pouco mais, se eu tivesse tido um pouco mais de carinho por todos, nada disso teria acontecido. Ele revisita o resultado das ações da própria consciência. Por isso que brota o remorso e a fraqueza em proporções de realmente fertilizar a consciência para o caminho do amor, né? Então, já falamos sobre isso, de quanto adubo foi necessário, né, para alcançarem a gloriosa posição em que se destacaram. E se destacaram realmente. Transformemos nossas misérias em lições. Sim, temos misérias. Tem pessoas que falam assim, mas eu não sei fazer isso, mas não sei fazer aquilo. Eu não tenho esse sentimento nobre, só tenho esse sentimento ruim. Mas se você já está detectando que você tem esse sentimento ruim, você já está conseguindo mensurar suas misérias. Essas misérias não são para jogar fora, como se não servisse para nada. Isso é adubo. Isso é para adubar o seu coração para sentimentos mais nobres. Identifiquemos, então, o monturo que a própria ignorância amontoou em torno de nós mesmos. Aí você vai observar, caramba, eu estou prisioneiro a esse conceito de vida, eu estou prisioneiro a esse outro conceito de vida. Eu acho que isso aqui que é o mais importante. E eu vou percebendo que isso, de certa forma, é uma ignorância da minha parte.
Eu não devia ter criado essas prisões que faz com que eu identifique terceiros como pessoas más, perversas, ruins. São todos irmãos. Somos todos irmãos. Tentando desenvolver as mesmas virtudes. Vivenciando os mesmos problemas. Só muda o gênero, número e grau. Mas são exatamente os mesmos problemas. Não amar e não ter sabedoria em agir e reagir gera resultados translocados. E a gente está cansado, com os joelhos cansados e sobrecarregados, de tanto caminhar, dando volta sem sair do mesmo lugar. Então, convertemo-lo, todos esses sentimentos de ignorância, todos esses resultados que surgem com a nossa incúria, né? Nossa incúria no sentido de falta de ação. Falta de ação no amor, falta de ação na bondade, falta de ação no perdão, falta de ação na compreensão. Temos que pegar esse recurso e, peraí, eu tenho que converter em adubo para a nossa terra íntima. E teremos dado razoável solução aos problemas de nossos grandes males. Então, é claro que você passa até mesmo a se perdoar. Paulo teve que se perdoar. Maria Madalena, ou Maria Magdala, teve que se perdoar. Deu ruim, isso mesmo, deu ruim. Escacetou tudo, fiz tudo errado. Aprendi como é ruim, como é ressecado e como é ruim ficar com o coração ressecado por tanto tempo. Agora, eu não quero mais. Eu quero mudar a minha consciência. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero sentir o amor, o verdadeiro amor. Não importa que eu não receba amor, eu quero irradiar amor. Eu quero irradiar sensações de compreensão, de paz, de bonança. Todos os minutos da vida. Ah, mas estou com o corpo físico doendo, cansado, sobrecarregado. Ainda bem. Ainda bem. Vai que tivesse tudo direitinho, lindo, maravilhoso, não sente nada. Não tem graça nenhuma porque não tem desafio. A graça está no desafio. Sem desafio não tem graça nenhuma. É como escalar o Everest. Ninguém vai escalar o Everest porque tem 100 metros de altitude. Vai escalar porque tem mais de 5.000. Tem 8.848 metros de altitude. Lá você está vivendo entre a vida e a morte, numa situação extrema, de habilidades extremas, de limites extremos do corpo físico. Ah, mas a pessoa então está desenvolvendo a coragem ali? Tá, porque a maioria não tem coragem de arriscar nada. Por isso que eu admiro tanto as pessoas que arriscam tudo e mais um pouco em situações adversas. Acaba desencarnando, né? Mas não é esse o ponto. O ponto é, o que você está disposto a arriscar na vida? Você arriscaria a sua paz, a sua harmonia para amparar alguém? Você arriscaria o seu equilíbrio para ajudar a equilibrar alguém? Então, quem começa a entender essa coragem diversificada, é outro livro que a gente vai colocar lá também no grupo, desculpa, tá? É o livro Coragem, essencial para todos nós. Temos que ter coragem de lidar com a nossa ausência de amor, com a nossa ausência de sentimentos nobres e puros e transformadores, ok? Então, todo esse trecho do sal insípido. Ah, o que quer dizer esse negócio do sal insípido? Você já é esse sal. Você já tem a função de salgar a vida de todos, de dar o grande sabor. É você que vai dar o sabor no lar, o sabor da alegria da vivência, de carinho, de amor, de fraternidade. É você que vai dar a alegria, o equilíbrio, o auxílio, a fraternidade no local de trabalho. Você lá é o sal da terra. A alimentar todas as consciências, a fazer sinapse, interligar neurônios com sentimentos mais nobres, a serem mais sensíveis. Ah, mas eu vou ter que ficar me sacrificando para os outros e aí não vou ganhar nada com isso? Exatamente. Bem-vindo ao projeto do Cristo. Esse é o projeto da vida, esse é o projeto da reencarnação. E não existe outro caminho. Ele deixou claro, não existe outro caminho. Ok? Gente, desculpa, falei pra caramba. Nem deixei Vanessa falar. Vanessa, pode falar. Alguém quiser falar também, por favor. Senão a gente aí dá sequência aí, Ana. Alguém? Não, para mim tá ótimo. Alguém aí, gente? Todo mundo tá cheio de adubo? Adubo todo mundo tem. Cheio de adubo. Bom, Refletir sobre os seus adubos, né? Sim. Refletindo e aceitando para transformar.
É isso aí. Falou Transformar, não, essa tudo, é a essência. Vanessa. Pode falar, Paloma. Não, a Vanessa falou tudo. O que eu pensei, ela falou. Viu? Vocês estão já em sintonia, tudo já alinhado, Vanessa. Aí, ó. Transformar é a palavra essencial do ser consciente. Isso aí. A gente já está esperando o estudo, tá todo mundo ansioso. Eu tô vendo, tá todo mundo botando uma pressão. Nossa, uma Não é cobrança. pressão. Não é pressão. Sério, a gente está torcendo, só mandando vibrações positivas. Não tem pressão. Com A gente certeza. está tentando, né, mandar, que às vezes a gente não consegue, né? Porque o adubo ainda está muito forte na gente. Mas, para isso, pelo menos de mim, acredito que de todo mundo aqui, é mesmo que a gente é necessitado. É só vibrações positivas. Isso aí, isso aí. Ana, como é que a gente faz agora, Ana? Vamos lá, me dá uma ajuda aí, que eu não... Não, vamos para aquela parte que nós paramos, né? Na semana passada, naquela Sim. parte de Jesus. É que naquele livrinho eu não consigo marcar, eu nunca sei onde tá. Aqui quando é Nós documento estamos de... no segundo item. Tá, aqui quando aqui é documento de texto, eu consigo marcar, eu boto uma setinha para não me perder. Mas quando é em PDF diretamente, eu não consigo marcar. Às vezes eu me perco aqui, às vezes eu manipulo o arquivo, Você mexo de... bota, Vou botar aqui nós agora. acabamos o primeiro item dos subsídios. Estamos no segundo. Então é esse aqui, né? É o roteiro 4, certo? Jesus e o Aham. Evangelho. Então fechamos o primeiro item, né? É Jesus, guia e Item modelo da qualquer. humanidade. Agora é o 2, certo? É isso aí. Perfeito. Deixa eu maximizar aqui a letra. Então é isso, gente. As bases da doutrina cristã. Vale muito a pena também pegar aquele áudio lá, que eu até compartilhei com vocês pelo podcast, o áudio do livro A Caminho da Luz. Nossa, você tem uma visão completamente da história da humanidade. Tudo que você estudou de história, a história que conta ali da história espiritual do planeta, né, é completamente diferente, né, e dá uma visão como que o Cristo sempre teve amparando o tempo todo a humanidade, e como que nós somos teimosos, né? Então vamos lá. As bases da doutrina cristã. Podemos dar seguimento? Então, pode, né? Pode? Então vamos lá. A mensagem cristã está sintetizada nesses ensinamentos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma e de todo o teu entendimento. Ponto. Ok? Ponto. Se você ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, do teu entendimento, é óbvio que você vai entender Deus, você vai entender o motivo, os propósitos, vai entender que não tem como você amar a Deus aborrecendo a obra divina. Ah, mas o próximo, aquele próximo acho que não merece nada, não merece isso, não merece aquilo, mas Deus gastou uma energia danada, soprou para conceber aquela consciência, para conceber aquele espírito, para fazer matéria, ele falou, faça-se a luz, rapidinho, né? É só uma forma no Velho Testamento de expressar a importância que foi o desenvolvimento espiritual de cada ser, né? Que não é igual a desenvolver matéria. Então, como é que você pode maltratar a parte mais importante da criação? É sobre isso que é um contraste, né? Não faz sentido, ok? A gente já falou isso algumas vezes, eu estou só repetindo, porque é a verdadeira essência. Se você respeita a primeira lei, se você ama desenvolver a primeira lei, é óbvio que todas as outras leis você vai cumprir, dos 10 mandamentos. É óbvio, é meio que automático, porque você sabe que o próximo é extremamente importante, que você sabe que a sua própria consciência que está em marcha de progresso é importante para Deus. Então você quer se engajar na lei moral de progresso, né? Então, seguindo, esse é o grande e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então,
é até redundante, né? A segunda lei fica até redundante, depois que a gente compreende que se você já ama a Deus, o próximo é extremamente importante. E quando ele está falando aqui o próximo, não é só o reino nominal, né? Os animais são nossos próximos, que você tem que cuidar, você tem que amparar, você não tem que maltratar, você não tem que assassiná-los por assassiná-los, destruí-los, porque eu quero morar aqui onde tem esse grande conjunto de zebras. Aí você vai e assassina todas as zebras que você quer montar um hotel ali e não quer ter zebra ali. Não faz sentido nenhum. Então, quando ele está falando que próximo, é o próximo, mas igualmente respeitando toda a criação, né? Então, desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas, né? Aí que, se a gente buscar essas frases, essas palavras, nós vamos observar lá em Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 40. Tais orientações nos fazem refletir que a prática do bem, pela vivência da caridade, é a condição necessária para alcançarmos o reino dos céus, anunciado por Jesus, amando a Deus e a seu próximo. Vocês vão ficar chateados comigo? Você, você está criticando o texto? Desculpa, mas eu só quero que vocês não entendam errado aqui a construção da frase, tá? Tais orientações nos fazem refletir que a prática do bem, pela vivência da caridade, não existe prática do bem sem outro caminho. Porque a caridade é um sentimento. Ok? Então a pessoa quis dar uma ênfase aqui estranha. Tá? Poderia não ter essa explicação aqui entre vírgulas. Tá? Essa oração, sei lá, subordinada, explicativa, essas coisas aí de língua portuguesa, que ele encaixou aqui explicando, não precisava existir. Olha como é que fica. Tais orientações nos fazem refletir que a prática do bem é a condição necessária para alcançarmos o reino dos céus. Que reino dos céus é esse? É aquela consciência que já ama. A pessoa já está vibrando na frequência de quem ama. Isso é o céu. Isso é o máximo que você quer alcançar. Anunciado por Jesus. Amando a Deus é o próximo. Ok? Então, pela vivência da caridade, é meio que uma forçação de barra para a pessoa, talvez, iniciar pela tentativa e erro, consegue, não consegue, pela chamada atitude de auxiliar a manutenção de algumas questões pura e simplesmente materiais. Não é isso que o texto originalmente está falando, tá ok? E não quero que vocês interpretem dessa maneira. Caridade para a gente não é igual a caridade do dicionário. A caridade do dicionário é beneficência. Se eu beneficiar alguém, olha, eu acho que alguém lá no Nordeste está precisando de um bujão de gás. Eu vou lá, compro aqui da internet e mando entregar. Nossa, eu fiz uma caridade. Óbvio que não, né? Você fez uma beneficência. Você beneficiou alguém. Isso não é caridade. Não para o Cristo. Caridade para o Cristo é quando você manifesta de você mesmo o sentimento de bondade, o sentimento de compreensão e o sentimento de perdão. Essa é a essência da caridade. São 3 sentimentos. Ok? Então, já entendemos que aqui essa frase ficou sem sentido em relação à prática do bem. Se você está praticando o sentimento da benevolência, benevolência para com todos, né, o nome da bondade, praticar um bem, se chama benevolência. O nome da característica central. Né? Então, se você realmente se empenha em desenvolver o seu potencial de bondade, ser benévolo para com todos, ser bondoso ou bondosa para com todos, continuamente, em todos os cenários e circunstâncias, você está praticando a caridade. Não necessariamente isso tem a ver com doação de dinheiro, com doação de bens materiais. Aliás, o que mais acontece é você fazer ação material sem nenhum sentimento. Até meio que de, toma aqui, sei. Quer pegar esse dinheiro e fazer bobagem. Ainda critica. Mentalmente ainda fica criticando. Como é que isso pode ser caridade? Não é, tá? Então, caridade e humildade tal a senda única da salvação. Então, são os sentimentos da caridade. O sentimento instituído de humildade
perante o Pai, perante a vida, perante os projetos, perante todos os recursos que nos cercam. Tal a senda única da salvação. Salvar o quê? De que perigo? O perigo de você mesmo. Você começa a perceber que existe um risco enorme de você ficar preso em orgulho, em vaidade, né? As mais diversas mazelas que os nossos corações e sentimentos mais profundos excursionam no dia a dia. Então, o egoísmo e o orgulho, tal a da perdição. Esse princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma, de teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Porque verdadeiramente, se você ama, o que está querendo dizer com isso? Para você amar, você tem que elaborar alguns sentimentos primeiro. Porque o sentimento de amor, ele é uma coesão de sentimentos, é uma união, uma integração de outros sentimentos. Então, quem é o pilar inicial para disparar o desenvolvimento do amor? A caridade, mas o sentimento da caridade. Né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, compreensão e tolerância para com as imperfeições alheias, e o perdão das ofensas, perdão realmente verdadeiro. Aí você realmente consegue amar. Então, todas as pessoas que falam assim, chegam para mim assim, eu estou com uma dificuldade tão grande, eu não sei se eu consigo amar fulano, eu estou com uma dificuldade com meu marido, estou com uma dificuldade não sei o quê. Eu falei, é super simples. Tem uma receita do Cristo que quem usa consegue amar qualquer pessoa. Qual? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Você ama que é uma profundidade. Quando tu vê, você só vê bondade na pessoa, só vê carinho, só vê potencialidades, só vê generosidade, onde ninguém consegue enxergar, mas você consegue. Porque você não está mais preocupado com as farpas, os arames farpados que cercam a consciência dele ou dela, muito menos preocupado com os espinhos daquela flor. Você só enxerga as pétalas, só enxerga o perfume divino que aquela alma exala. Aí você começa realmente a amar o outro ser, né? É bem complicado isso, né? Porque a gente tem certeza disso, que a gente já tem contato, a gente tem a teoria, mas colocar isso em prática é muito complicado, né, José? É por causa do nosso orgulho e egoísmo, né? É claro, justamente. A pessoa que você diz que ama muito te ofende. É engraçado, a gente aceita ser ofendido por pessoas esquisitas, por patrão, por isso, por aquilo, colega de trabalho. Mas quando alguém que a gente diz que tem um grande amor nos ofende, esse alguém, você não aceita que a pessoa possa ter qualquer atitude contrária ao que você acha que é o bem e a verdade. Então, isso é uma manifestação de orgulho. Porque você acha que com aquele coração nada pode se originar a ponto de afetar a gente. Mas como assim? E o perdão? E a compreensão? Então, por exemplo, mas eu queria tanto um casamento perfeito, maravilhoso, perfeito. É simples, só vocês reencarnarem 1000 vezes juntos, 1000 anos juntos, 10.000 anos juntos, e os dois vão evoluindo, conseguem desenvolver uma série de sentimentos profundos da caridade, pronto, os dois passam a amar em plenitude. Não. Não. Enquanto Eu isso, não vou aceitar. enquanto isso, não acontece, é impossível, é muito difícil. Então, nós não compreendemos, por exemplo, se você compreende o próximo, nossa, a pessoa tem aquelas imperfeições, tem aquelas dificuldades. E eu também tenho dificuldades. Só que, por vezes, você continua tentando, se esforçando para querer melhorar. E, às vezes, o outro já desistiu. Agora para mim já acabou, é isso aí mesmo, eu sou assim mesmo. E as pessoas começam a entrar com aquelas frases doidas, pau que nasce torto, nunca se endireita. E começa a inventar um monte de frases de fugas psicológicas, né? A gente vai observar muito isso em Joana. Joana ela é muito forte
nessa pegada profunda de quanto que a gente realmente cria uma série de adendos e anexos na nossa consciência para a gente conseguir evadir e fugir do principal aspecto que a gente não quer trabalhar. Pode falar, Vanessa. Mas, assim, a gente não. Você estava falando do chefe, que a gente ouve um monte de coisa das pessoas da rua, de pessoas que a gente às vezes até desconhece e aceita, não fala nada. Mas não é porque a gente usa máscara lá fora e é dentro de casa que é quem a gente realmente é, porque aquela pessoa nos magoa e aí você tem aquela revolta e você fala o que Olha só, o se seu acha. chefe, vamos supor que seu chefe se odeie profundamente. Tem alguma coisa impedindo de você pegar ele, esquartejar ele, jogar para os porcos e ninguém achar o corpo dele? Tem alguma coisa te segurando de fazer isso? Não. 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 Mas também assim, Eu dei o exemplo extremo. Eu dei o exemplo extremo da psicopatia, tá? Eu dei o exemplo extremo. Vamos botar um exemplo um pouco menor. Um pouco mais baixo. Que é a mesma psicopatia. É a mesma. Isso que todo mundo vai ficar chocado com o que eu vou falar agora. Você tem um chefe difícil. Você não vai tentar nada contra a vida dele. Mas você vai contaminar a consciência de todo mundo para ficar contra ele. E quando você vê, você consegue trocar e tirar ele da posição. As posições de chefias, de mando, de comando na Terra, em qualquer atividade, tá? São as pessoas mais odiadas da face da Terra. E é fácil tirar elas dessas posições. É fácil criar intrigas. Ah, mas eu estou defendendo o bem comum de todos. Mentira, não tá não. A pessoa quer tirar a outra, mas não vai falar isso. É um tipo de psicopatia escondida, porque a sociedade tolera. Então, como não é uma lei do Código Penal, né, do Código Penal dos Códigos Civis aqui da Terra, né, das chamadas repúblicas, essa coisa torta e esquisita, como não tem isso prescrito nas leis, descrito nas leis, né, você criar antagonismos para tirar alguém de uma posição, isso pode. E por vezes os sócios, os donos do dinheiro até preferem, até estimulam isso. Porque assim melhora a competição, um quer produzir melhor que o outro, um quer prejudicar o outro, e tem gente que até prefere viver essa correria. Mas essa psicopatia, essa coisa alucinada, como é permitido na Terra e até incentivado, isso não é um crime, mas é o mesmo tipo de crime. Não tem diferença nenhuma. Você está atentando contra o seu próximo. Está tentando prejudicá-lo de alguma maneira. Por vezes cria-se um boato, uma mentira grave. Recentemente, aquele ator, né? Eu digo recentemente, tem poucos meses. Aquele ator, como é que é o nome dele, meu Deus? Kevin Spencer. Não sei se vocês conhecem esse ator. Ele fez aquela série House of Cards. Deixa eu ver outra série que ele fez, o filme... Esqueci. Ele foi acusado de assédio sexual. Ele foi acusado de assédio sexual. E foi provado em inúmeros julgamentos que era tudo falso, tudo mentira. A pessoa depois admitiu que foi mentira. A pessoa que acusou ele admitiu. A vida dele foi destruída durante mais de uma década. Ele perdeu tudo. Literalmente. Não sei se vocês estão entendendo a gravidade disso. Isso é normal. Não vai acontecer nada com ela, tá? Ainda mais o contexto social que a gente está vivendo. Não vai acontecer nada com ela. Nada, zero. Ela não vai responder nada aqui na Terra. Mas para a consciência dela, ela vai responder. Ela vai ver o que causou no próximo, né? Pode falar, Paloma. Acho que a André também quer falar. Eu assisto muitas quartas-feiras o Lar de Frei Luiz, né? E aí as reuniões públicas, né, são ao vivo no YouTube. E interessante porque foi colocado, tá, em pausa lá por alguns irmãos da mesa sobre isso. E hoje você também está colocando, abrindo os nossos olhos a respeito disso. Quer dizer, eu acho que a espiritualidade não é estar observando, né? Porque isso aí é observado o tempo inteiro. Mas o tão e grande problema que nós estamos passando no momento.
sabe? Uma provação assim muito séria sobre isso. Eu achei interessante porque assim, foi o mesmo foco que eu ouvi ontem, né? E você hoje repetiu novamente, entendeu, Tassério? Uma Não, mensagem sim. assim bem, sabe? Abram seus olhos, prestem atenção no que vocês estão falando, o que vocês estão compartilhando, né? Porque agora a mensagem é muito rápida, né? Devido ao Zap, né? As mensagens que você consegue hoje pela internet, né? Eu achei interessante eu abrir a mãozinha aqui para falar sobre isso, que a espiritualidade está muito preocupada sobre isso. Então, é, tem um aspecto que eu gosto de falar sobre isso, é o seguinte. Você vê diversas pessoas, mesmo que se intitulam cristãs, que se manifestam de maneira raivosa na internet, sobre qualquer assunto. E a gente vai ter que se esforçar a não agir com raiva, né? Ah, mas fulano está errando. Sim, é verdade, ele está errando, ele não está percebendo, e você está percebendo. Poxa, então vamos orar pela pessoa, pedir o melhor pela pessoa, vibrar em situações diferenciadas, mandar mensagens de renovação para a pessoa. A gente tem que parar de querer animar sentimentos que a gente não quer mais viver deles. A gente tem que lembrar que tem coisas, cuidado, hein? Tem coisas que nem para isso serve, nem para monturo. É isso que a página inicial falou também, que eu não conseguia nem mesmo concluir o final finalmente. Porque ele fala, tal coisa não serve para terra, não serve para semear, não serve para adubar, então não serve para nada. Nem para o monturo vai servir. Não sei se vocês recordam desse finalzinho, né? Posso até reler aqui, ó. Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, por exemplo, esse sentimento de raiva, de descontentamento com a atitude de alguém, joga esse sentimento fora. Não anima mais ele. Isso não serve para nada. Não vai servir para adubar minha consciência e não vai servir para germinar sentimentos mais nobres. Se livra deles. É uma indicação direta do Cristo. Presta atenção nisso, porque vocês estão com total liberdade. Não vai ter ninguém para restringir, não. É isso que a maioria não percebe. Ah, mas eu não me sinto totalmente livre. Não, totalmente livre você tinha acabado com as galáxias. Você já tinha destruído com o Sol, já tinha destruído com um monte de planetas. É lógico que absoluta liberdade é uma loucura. A gente não tem capacidade para isso. A gente não sabe se harmonizar com o Criador, né? Então, voltando a esse aspecto, a gente toma muito cuidado o que a gente fala e como fala, senão você não está amando a Deus. Você está aborrecendo aquela obra. Poxa, mas a pessoa fez escolhas horríveis, está destruindo um país, está causando desequilíbrios. Ora por ele. Todo mundo ficava muito impressionado com Chico Xavier, né? Quando ele pegava aquele caderninho dele, comprava aqueles jornais só dos assassinatos mais bizarros, aqueles jornais que escorrem sangue, sabe? Aqueles jornais que só passam notícia ruim, e ele ficava anotando o nome de todos os criminosos. Eu tô falando sério, tá? Vocês podem pegar ali dos casos de Chico Xavier, várias outras obras narram isso. Ele anotava o nome de todo mundo. Não só do agressor, não só da vítima, né? Claro que a vítima, primordialmente a vítima, né? A não sucumbir nos sentimentos de raiva, de ódio, e igualmente o agressor, que precisa muito mais de transformação do que a vítima. A vítima não está agredindo, não está matando, não está destruindo, não está correndo atrás de alguém para destruir. Então, é esse a essência. Você está vendo um grande desvio, um grande desequilíbrio? O que ele precisa ali? A gasolina? É uma grande fogueira. Nossa, que fogueira estranha. Eu vou tentar apagar com gasolina. Vou mostrar para eles como é ruim ter um fogo dessa altura, promovendo um fogo maior ainda. Por enquanto, nossa consciência ainda opera no chamado duplo pensar, né? 1984, naquele livro que narra o duplo pensar. Primeira palavra que eu achei tão interessante para descrever isso. Nunca tinha observado isso. Como é que você pode conviver com duas ideias opostas? Como é que pode? Estranho.
Uma vez eu vi uma entrevista com uma pessoa que defendia, né, uma mulher que defendia o aborto e tal, defendia o aborto, que era um direito da mulher, que era para guardar a vida da mulher. Uma pessoa estava com um pensamento decidido sobre isso. E a pessoa que estava entrevistando ela fez um jogo de palavras genial. Então chegou assim para ela e falou assim: se a pessoa está grávida e não quer mais, a mulher tem o direito de se preservar e não ter o bebê, ela tem esse direito de preservar, porque ela tem que preservar a vida dela primeiro, que não sei o que. Ah, defendeu. Ok. Se uma mulher, durante a gravidez, começa a fumar crack, cheirar cocaína, fazer isso, fazer aquilo, ela pode fazer isso? Aí a pessoa falou assim: é claro que não, tem que preservar a vida do bebê. Aí o cara: ué, não tô entendendo. Você acabou de se contradizer, pô. Você falou que primeiro tinha que preservar a vida da mãe. Aí agora diz que ela não pode fumar e consumir entorpecentes pesados, porque vai maltratar o bebê. Aí a pessoa: é verdade, eu não percebi. A pessoa convive com duas pautas na cabeça, dois ideais. Como é que pode um negócio desse? Esse duplo pensar se arrasta durante muito tempo. Então, quando Jesus disse aquela frase icônica, que eu tanto gosto, eu gosto de repetir ela milhões de vezes: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todas as vezes que você tiver em dúvida da verdade, o que será que é mais verdadeiro? Porque essa que é o dilema, né? Como conciliar e achar a verdade? É simples. Olha para a vida do Cristo, olha para as propostas do Cristo, de sentir a vida, de viver a vida, e você vai ver a verdade. Ele é a verdade. Pronto, acabou. Acabou. A experiência que ele exemplificou é a verdade. Então você tem que viver essa verdade. Essa é a essência tão complexa. E vão ter inúmeras situações que nós vamos ficar em dúvida. O que é o mais certo? E o pior é que a gente fica se justificando. A gente vai observar isso nos estudos de Joana. A gente fica se justificando, cria lógicas incríveis, né? Porque a nossa razão se desenvolveu e estamos treinando bastante a razão, mas não estamos treinando bem a intuição e nem o intelecto. Porque o intelecto, na verdade, é um desenvolvimento da intuição. Isso é outro assunto complexo com relação ao jogo de palavras. Mas vamos imaginar o seguinte: a intuição do que é o mais nobre e mais puro é muito diferente do que a razão gera. Porque a razão foi condicionada a pensamentos cartesianos. Então, nesse pensamento cartesiano que a gente aprendeu a fazer nas escolas, né, se alguma coisa é bom, o outro é mal. Já viu qualquer conversação que você fale com alguém? Mas eu acho que isso assim assado não é bom. Aí a pessoa fala: então isso aqui é que é bom. A pessoa quer sempre entender o oposto, o imediatamente oposto. Né? A pessoa fala 44, aí a pessoa fala 4. Mas por que você não falou 22? Você não falou 35? Por que é sempre os extremos opostos? Por essa dificuldade de conciliar. Tem hora que a gente tem que desligar, né? Não utilizar a razão para simplesmente só ela tentar identificar a verdade. Ela sozinha é muito difícil identificar a verdade. Precisamos da intuição também, senão a gente não teria mais intuição. Né? Quando você faz uma prece e pede ajuda ao Pai para que você possa ser intuído de como melhor escolher, é porque está faltando alternativas na sua consciência. Você só vê alternativas perversas, só vê alternativas ruins, porque é o seu raciocínio sozinho, sem nenhum sentimento nobre. Quando você busca a intuição, ou seja, a inspiração divina, é um pensamento que necessariamente não é teu. E você está clamando por ele. Eu preciso dele, porque sozinho eu não vou conseguir. Então, toda oração a gente tem que ter essa consciência. Que nem sempre... Por exemplo, tem situações difíceis que eu não gosto de resolver. Tem um problema amanhã grave para resolver. Como é que você vai resolver? Amanhã eu decido. Mas como assim você vai decidir amanhã? Não, por quê? Eu tenho que resolver agora? Não tem. Então eu posso resolver amanhã. Eu quero pensar com calma, durante a prece pedir ajuda, reconhecer que de mim mesmo não tenho a menor capacidade de resolver isso.
não sem inspirações mais profundas, senão eu vou escolher as coisas bobagens que eu sempre escolhi em outras encarnações. E eu pego e falo mesmo, eu estou cansado de escolher as bobagens que eu sempre escolho, eu quero escolher coisas diferentes, mas para isso eu preciso ter mais opções, eu só vejo opção ruim. A minha razão só escolhe opções ruins porque eu nem sequer imagino as boas. A gente tem que ter essa total transparência de si para consigo, né? É o pedir, buscar e bater. Quando você quer buscar sentimentos novos. Você quer buscar opções novas. Você quer buscar tratativas novas. Senão você trata as mesmas situações. Só muda os nomes das situações. Só muda os nomes e o nome dos integrantes. Mas você sempre reage do mesmo jeito. É só você rever suas encarnações para trás, fica à vontade, pode passar milhões de filmes, você vai ficar assim, meu Deus do céu, eu sempre reajo da mesma maneira. Não é possível. Só muda o contexto. A minha reação é sempre essa. Então não tem jeito, a gente precisa realmente absorver, né, as inspirações divinas durante a prece. Né? Qual é a ideia da religião no contexto geral para as consciências, para todas as nossas consciências? É aquele momento que você quer lavar a sua consciência. Nossa, eu só penso errado sobre isso, eu só penso mal de Beltrano, só penso mal de fulano, porque eu criei um padrão lógico, de raciocínio lógico que não está permitindo entrar as inspirações de perdoar, de tolerar, de compreender. À medida que. E isso é um sentimento difícil de se estabelecer. Por isso que o sentimento da caridade é tão complexo de se desenvolver. Não é simples. Ah, mas a bondade eu já consegui. Mas tem certeza que você já conseguiu desenvolver a compreensão? Gente, indulgência, na doutrina espírita, tem um livro só falando sobre isso. Tem um livro chamado Indulgência. Você não vai achar o livro falando sobre perdão, nem vai achar o livro falando sobre benevolência. É a virtude mais difícil. É a mais difícil. A Porque indulgência. se você vai compreender, eu compreendo a imperfeição do outro. Você vai ter que conviver estreitamente com aquela imperfeição. Diariamente. Em situações adversas que você tecnicamente não queria estar convivendo. Mas como é que você vai treinar a tolerância e a compreensão da imperfeição alheia no Tibete? Você está lá no Tibete e a pessoa está em São Gonçalo. Ou está em Niterói, está no Rio, está em qualquer outro lugar, menos do teu lado. Aí você não está treinando a tolerância, não está treinando a compreensão. Você está treinando, na verdade, o afastamento de toda e qualquer tentativa ou tratativa de transformar o monturo que já está em você. Eu tenho um monte de adubo dentro de mim e eu não quero bater esse adubo. Bater adubo é ruim. Não se enganem, gente. Quem conhece a adubação de terra, sabe que não é só jogar na terra. Você tem que misturar na terra, né? E a terra é os nossos sentimentos mais íntimos. Ele está falando que a nossa terra não está fértil. Ou seja, o nosso coração não está fértil. Você vai ter que jogar esses adubos lá dentro e bater. Meter-lhe a mão e mexer assim, ó. Senão não mistura para adubar o suficiente. Pode falar, Paloma. Como você falou, né? Como nós somos ainda tão orgulhosos, né? A gente não quer ficar ouvindo e tendo que agir no bem, sabendo que aquilo é um conflito para você. É exercer esse conflito o tempo inteiro, né? A indulgência é isso. Você superar esse conflito com você e com a pessoa o tempo inteiro. É de enlouquecer, gente. Porque você falar, vou praticar. Agora, na carne ali, no dia a dia, tem que ter muita paz de Cristo, viu? Porque conviver com pessoas difíceis é muito complicado, né? Todos nós temos uma pessoinha difícil entre nós, né? Mas para a gente preparar mesmo essa indulgência, né? Porque Sim. senão, como você falou, lá no Tibete e você em São Gonçalo, eu sou ótima, eu sou um espírita excelente. Não tem ninguém me conflitando, não tem ninguém me espetando. Exatamente. Então, tá tudo certo. Então, gente, mas olha só, é isso. Não tem muito para onde ir. A lógica é essa. E tem uma expressão que você falou, que é o seguinte, você comentou assim, só com a paz de Cristo. A paz de Cristo é dele.
tá? É dele. Ele faz alguns empréstimos pra gente, só que quem tem que desenvolver a nossa somos nós, tá? Ai, Jesus, eu vou pedir o dia inteiro. Será que ele me dá de vez? Não, ele não. Não, olha só, vou te contar uma história muito ruim, muito triste. Deus e o próprio Cristo não dá paz, não dá virtude. O que ele dá a você é a oportunidade de desenvolver a boa vontade e a coragem para trabalhar a si mesmo para alcançar essas virtudes. Ok? É verdade, por isso que a gente está aqui, né? Exatamente. Fala, Vanessa. É nessas horas que a gente tem a oportunidade também de se conhecer, né? De saber quem nós realmente somos. Porque é quando a gente é afrontado, quando a gente sofre, é aí que a gente vai ver quem somos, o que sentimos, né? Essa é a Exatamente. oportunidade, né? É o Exatamente. verdadeiro espelho, né? Porque você que pediu, né? Na verdade, a gente não gosta de admitir isso, mas não é pedir, buscar e bater. Você que pediu, eu quero caminhos transformadores. Eu não quero mais ser quem eu sou. Antes de reencarnar, a gente fala esse monte de coisa, né? Ah, eu tô cansado de mim mesmo. Eu não aguento ser uma pessoa assim como eu sou. Ah, Senhor, planeja um destino para mim que me ajude a me transformar. Aí ele olha para você e fala: Deixa comigo. Só que a gente não entende o que, né? Que vai ser desenhado no destino. Ou seja, na vivência aqui no corpo físico. Mas com E às certeza vezes, é tudo desculpa. desenhado para a gente se desenvolver, né, Vanessa? Pode falar. Mas às vezes a gente pede demais, né? A gente pede demais e Deus deixa pra gente ver que a gente ainda não estava preparado. Não, com certeza, com certeza. É claro que a gente tem uma ideia fantasiosa de tudo se transforma imediatamente, tudo é quase que no estalar de dedos, mas não é assim. É muito trabalho, muito empenho, muita dedicação, né, para outros corações que maltratamos, que desprezamos. E tem que ser com muito esforço, não é nada fácil, né? Então, quer seguir o Cristo, tem que pegar a nossa cruz. E qual é a nossa cruz? Não confundam, hein? A maioria acha que a cruz são dívidas do passado. Isso não é cruz. Isso é simples de resolver. No momento que você passar a amar de forma incondicional, tudo se resolve em minutos. Isso não é o problema. O problema é, você vai carregar a própria cruz, que é a sua forma de sentir a vida. Ah, eu vivo sentindo a vida como uma grande amargura. Ah, eu não consigo amar. Ah, eu não consigo perdoar. Ah, eu não consigo compreender. E você vai criando esse ranço de experiências e sensações e sentimentos contrários a você mesmo, a sua própria lógica, o seu próprio destino. Essa é a verdadeira cruz. Essa é a verdadeira âncora dos nossos destinos. É isso que faz com que a gente estacione. Mas eu estou vendo aqui que tem uma pessoa querendo falar, que ela não está levantando a mão, mas eu sei que ela quer falar. É a Luciene. Pode falar, Luciene. Eu estou ouvindo, né, para aprender. Tá fazendo esse comentário do convívio, né, da dificuldade. E hoje, de manhã, eu estava pedindo a Deus exatamente isso, a Jesus, né, na prece, que Ele me desse esses caminhos, mostrasse esses caminhos, me desse olhos de ver, que eu pudesse ser mais indulgente com as pessoas que convivem comigo. E, graças a Deus nada aconteceu, mas já cansei de fazer isso e de repente me debato com alguém que deu uma pisada no meu pé e aí a gente fala na mesma altura e tal, aquela coisa, né? E aí você vê que, meu Deus, eu não podia ter agido assim, né? Eu precisava ter agido de uma outra forma. Eu sou espírita, já tenho conhecimento. Então, mas enfim, já foi, né? Você já errou, já passou e toque, vamos ver se na próxima a gente consegue acertar. Que, que no próximo teste, né, a gente consiga pôr em prática, né, Sim, sim, com esses certeza. ensinamentos do Cristo. Não é fácil, né? A gente dizer que é fácil, não é mesmo, Mas eu porque a tenho. gente está Sim. carregando aí esse orgulho, a vaidade, o egoísmo durante
séculos e séculos. E agora, com esse contato, com essas informações dos espíritos, a gente está tentando aí esse trabalho constante. Você estava falando da vida, que tem gente que sente a vida assim, ou sente a vida assado, né? E eu estava refletindo de que maneira hoje eu estou sentindo a vida. Hoje eu estou sentindo a vida pesada. Eu estou me sentindo pesada, sabe? Eu estou achando que esse momento da minha vida tá pesado demais. Mas eu peço a Deus todos os dias nas minhas preces, na hora que eu vou dormir, que Ele me dê forças para mais um dia. Agora eu também só penso no dia. Hoje, graças a Deus, eu consegui fazer isso, 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 isso. Amanhã eu não sei. Vamos lá. Mas peço a Deus forças. Mas hoje, nesse momento, apesar de tudo, eu tô vendo a vida assim, como um peso, sabe? Então, eu tenho uma dica. Pode ser que a maioria não goste dessa dica, não acha ela sensata, acha até que é um sentimento estranho, mas eu estou falando que eu tento sempre fazer isso, esse exercício, né? Eu tento sempre imaginar como servo do Cristo, né? Como um servo, mas um servo mesmo, que não sabe falar, que não sabe amar, então que só vive fazendo pequenas tarefas, pequenas funções, porque grandes eu não tenho capacidade, então a gente está sempre querendo ser servo, porque o servo aprende, né? O servo vai aprendendo. E vai chegar um Sim. ponto em que vamos deixar de ser servo, que é uma expressão muito bela que os discípulos identificaram e perceberam, inclusive levaram eles às lágrimas depois que o Cristo não esteve mais com eles depois que ressuscitou, né? Depois que ressuscitou, ele apareceu outras vezes, mas depois não apareceu mais e os discípulos depois recordaram que o Cristo chegou para eles e falou assim: já não chamo mais de servos, chamo a vós de amigos. Uhum. Então é muito incrível. Então a gente tem que começar como servo. Então é só Uhum. imaginar: ah, mas a situação aqui é difícil. Não, o Cristo está te convidando para você servir. Mas eu tenho usado essa Tem, estratégia sua mas aí. tem que ser, porque A essa estratégia estratégia. sua não, né? Como a gente acompanha Sim, com atenção as coisas que você fala, que você é induzido, né, pela espiritualidade superior a falar para a gente, e isso eu tenho refletido muito. Porque, assim, quando você fala em fazer alguma coisa, mas a gente também tem que pensar que, principalmente no nosso local, no nosso lar, sim, né? Com as responsabilidades, né, que nós temos com as pessoas que convivem conosco no nosso lar, primeiro, né? Que eu entendo. é E isso depois mesmo. que você puder fazer a mais, é ótimo, né? Mas primeiro, meu Deus, eu ia falar outra coisa, agora me fugiu. Velho é um problema, né? A gente fala as coisas e depois esquece. Eu ia falar uma outra coisa e esqueci. Mas não é Você fácil. ia falar do seu esforço para ser uma serva. Ah, sim, da serva. Então, quando você fala em serva, aí eu fico assim, quer ver? Às vezes eu fico, meu Deus, eu não vou aguentar. Não vou aguentar. Aí eu lembro assim, não, mas Tom Zé, ele falou que tudo que a gente está fazendo Mas é, ué. é para o Cristo. Porque, por exemplo, meu filho não é meu filho, é filho de Deus. Minha filha não é minha filha, é filha de Deus. Está como um empréstimo, está como uma responsabilidade nesse momento. Nós somos irmãos. Mas, como você diz, servir é aprender a servir e amar, e que o progresso se dará e se dá através da cooperação. Sim, Então, tem momentos que eu fico assim meio perturbadinha, né? Que às vezes a gente fica com tanto problema assim na cabeça. Aí eu falo, não, mas espera aí. O progresso se dá
eu lembro do que você fala, sabe? Eu falei, não, mas é através da cooperação. Eu tenho que fazer isso aqui, mas eu tenho que fazer isso aqui porque eu tenho que. Aí eu interiorizo aquilo ali, aquele pensamento, não, é em nome de Deus, é em nome de Jesus, eu preciso fazer isso aqui dessa forma, melhor, sem raiva ou sem, né, ter nenhum desse tipo de sentimento. Eu tenho que fazer porque eu preciso fazer para de repente dobrar a coluna cervical, para eu me tornar mais humilde, para eu me tornar mais simples, para eu viver com mais simplicidade, com mais humildade. Então, eu vou fazer. Então, é como que o estudo ajuda, né? Porque você fixa as, as informações e no momento em que você está meio assim, né? Aquela indecisão de que você vai fazer, aí você lembra. A espiritualidade, né, faz com que a gente vá lá, pega aquela informaçãozinha lá e traga para a gente, para nos ajudar, né? Mas é isso aí, é esse o caminho. Vamos Ana, fazer a prece, viu? A hora. a hora voa. Vanessa queria falar alguma coisa, mas. Vanessa, a hora voa, Vanessa. Ela faz a prece final. Então, comenta o Ela que você fez a quiser prece e faz final. a prece, então, Vanessa. Vanessa, pode falar e faz a prece. Ô, Luciene, A hora você não que tá voa. sozinha não, tá? Oi! Você não tá sozinha não. A gente Né, também Vanessa? passa, tem épocas de desânimo, aí Sim, tem épocas de alegria. A gente passa por isso, todos nós aqui. Sim, A sim. família realmente é o nosso maior aprendizado, É né? verdade, E é. Chico falava que tudo passa. é, E porque eu sempre, quando tenho muitas dificuldades, eu lembro daqueles momentos ainda mais difíceis. Porque a gente já passou por Que a momentos gente já mais passou. É difíceis, verdade. né? É E verdade. esse, a gente vai ter força para passar também, Em tá? nome de Jesus. Mas, então vamos para a prece, gente. Vamos colocar aquele sorriso lindo que nos dá bom ânimo. A vida é bela, a gente está cheio de oportunidades de crescimento e evolução. É só mais uma oportunidade, uma bendita oportunidade que Deus nos deu, né? De continuarmos nessa caminhada. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, gratidão por mais um dia de trocas de experiência, de conhecimento, de amor, né? De aprendizado no verdadeiro amor. Nós queremos te agradecer por esses ensinamentos, por nos dar mais essa oportunidade de aprender, de colocar em prática, de experienciar, né? De vivenciar cada um desses dias que a gente ainda tem pela frente. Que o Senhor possa iluminar os nossos lares e nos dar força e coragem para a gente continuar nessa experiência, sempre buscando a nossa evolução. Gratidão, Jesus. Muito Gratidão. obrigada. Essa Amém. prece Que assim seja. pedimos permissão para Amém. finalizar o estudo da noite. Boa noite a todos.